Boa noite, vamos começar. É o livro Mantras de Vida de Loester. Quando um inimigo deixa de me atacar, está trabalhando na seara interna, como acontece comigo em busca do aperfeiçoamento. Livro dos Espíritos, entramos num novo item: privações voluntárias, mortificações. Pergunta 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, o trabalho é impossível. No livro Céu e o Inferno, nós estamos lendo as mensagens de espíritos sofredores, e essa mensagem é de 13 de fevereiro de 1862, em Bordeaux. É um espírito sofredor que se inscreveu com o nome de Lisbeth. Quer me dar alguns detalhes sobre sua posição e a causa de seus sofrimentos? E ela responde: seja humilde de coração, submissa à vontade de Deus, paciente nas provações, caridosa para com o pobre, encorajadora para com o fraco, quente de coração para com todos os sofrimentos, e não sofrerá as torturas que aguento. Aí uma segunda pergunta: se as faltas opostas às qualidades que assinala te arrastaram, parece lamentá-las. Seu arrependimento deve te aliviar? Não. O arrependimento é estéril quando não é senão a consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o pesar de ter ofendido Deus e o ardente desejo de reparar. Ainda não cheguei lá, infelizmente. Recomendem-me as preces de todos os que se dedicam aos sofrimentos. Eu preciso delas. E aqui tem uma observação. Isso é uma grande verdade. O sofrimento arranca, por vezes, um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do pesar de ter feito mal. Pois se o espírito não sofresse mais, estaria pronto para recomeçar. Eis porque o arrependimento nem sempre traz a libertação imediata do espírito. Dispõe a ela, eis tudo. Mas lhe é preciso provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas, que são a reparação do mal que cometeu. Se meditar cuidadosamente sobre os exemplos que citamos, encontrar-se-ão nas palavras mesmo dos espíritos mais inferiores graves assuntos de instrução, porque elas nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Enquanto o homem superficial ver nestes exemplos apenas relatos mais ou menos pitorescos, o homem sério e circunspecto encontra aí uma fonte abundante de estudos. Aí, uma outra pergunta: farei o que deseja. Quer me dar alguns detalhes sobre sua última existência? Pode resultar daí um ensinamento útil para nós e tornará assim produtivo o seu arrependimento. O espírito mostra uma grande indecisão em responder a esta pergunta e a alguma das seguintes. Finalmente ela responde: nasci numa condição elevada, tinha tudo aquilo que os homens consideram como a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta, bela, fui sedutora, indiferente e dissimulada. Nobre, fui ambiciosa.
humilhei com meu poder aqueles que não se prosternavam suficientemente diante de mim e humilhava ainda aqueles que se achavam sob meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor humilha também, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. Então, vem uma outra pergunta. Em que época viveu? Ela diz, há 150 anos na Prússia. E desde aquele tempo não fez nenhum progresso como espírito? Não, a matéria se revoltava sempre. Não pode compreender a influência que ela exerce ainda, apesar da separação do corpo e do espírito. O orgulho, veja, se enlaça em cadeias de bronze cujos anéis se apertam cada vez mais em torno do miserável que lhe abandona seu coração. O orgulho, essa hidra de 100 cabeças, sempre a renascer, que sabe modular seus assobios envenenados de tal modo que são tomados por uma música celeste. O orgulho, esse demônio múltiplo que se sujeita a todas as aberrações de seu espírito, que se esconde nos recônditos de seu coração, penetra em suas veias, nos envolve, nos absorve e nos arrasta para as trevas do martírio eterno. Sim, eterno. Então, vem outra observação. O espírito diz que não fez nenhum progresso, talvez porque sua situação continua penosa, mas a maneira como ela descreve o orgulho e deplora suas consequências é incontestavelmente um progresso, pois seguramente nem enquanto vivia, nem pouco depois de sua morte, poderia ter raciocinado assim. Compreende o mal e já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo lhe virão em seguida. Então o diálogo continua. Deus é demasiado bom para condenar suas criaturas e penas eternas. Espere em sua misericórdia. E ela responde, pode haver um termo para isso. Dizem-no, mas onde? Procuro-o há muito tempo e não vejo senão sofrimento, sempre, sempre, sempre. Como vieste aqui hoje? Um espírito que me segue com frequência me conduziu aqui. Há quanto tempo vê esse espírito? Não muito tempo. E há quanto tempo se dá conta das faltas que cometeu? Após uma longa reflexão, ela responde, sim, tens razão. Foi quando o vi. Compreende agora a relação que existe entre seu arrependimento e a ajuda visível que lhe presta seu espírito protetor? Veja como origem desse apoio o amor de Deus e como objetivo seu perdão e sua misericórdia infinita. E ela diz, como eu gostaria, creio poder lhe prometer, pelo nome sagrado daquele que nunca permaneceu surdo à voz de seus filhos em perigo. Chame-o do fundo de seu arrependimento, ele o ouvirá. Não posso, tenho medo. Oremos juntos. Ele nos ouvirá. E após a prece, ela pergunta, o guia, pergunta, ainda está aqui? E ela responde, sim, obrigada. Não me esqueça. Para finalizar, ele diz, vem aqui inscrever-se todos os dias. E ela diz, sim, sim, voltarei sempre. E o guia do médium faz essa anotação. Não esqueça nunca, não é anotação não, é continuação da conversa. Não esqueça nunca os ensinamentos que tira dos sofrimentos de teus protegidos e, sobretudo, das causas desses sofrimentos, que elas lhes sirvam a todos de ensinamento para lhes preservar dos mesmos perigos e dos mesmos castigos. Purifiquem seus corações, sejam humildes, amem-se, ajudem-se, e que seu coração reconhecido jamais esqueça a fonte de todas as graças,
fonte inesgotável, na qual cada um pode beber com abundância, nascente que mata a sede e nutre ao mesmo tempo, fonte de vida e de felicidade eternas. Vão, meus bem-amados, bebam com fé, joguem suas redes, e elas sairão dessas ondas carregadas de bênçãos. Comuniquem a seus irmãos, avisando dos perigos que podem encontrar. Espalhem as bênçãos do Senhor. Elas renascem sem cessar. Quanto mais as derramar à sua volta, mais elas se multiplicarão. Vocês têm em suas mãos, pois, ao dizer a seus irmãos: ali estão os perigos, ali estão os obstáculos. Sigam-nos para evitá-los. Imitem-nos a nós que damos o exemplo. Espalhem as bênçãos do Senhor sobre aqueles que os escutam. Benditos sejam seus esforços, meus bem-amados. O Senhor ama os corações puros. Mereçam o seu amor. É assinado por São Paulino. E vamos terminar com uma trovinha aqui daquele livro Trovadores do Além, de Aderbal Melo. Quem conserva a terra vã na terra sem cultivar, nasce na terra amanhã sem terra para morar. E de Jonatas Batista. Depois da morte sentimos, no mesmo grau de rudez, tanto o mal que praticamos, quanto o bem que não se fez.